As sociedades firmaram, desde outrora, quando um Cristo, um ser espiritual de alta grandeza, veio à Terra, de celebrarmos durante esse período o seu, digamos, aniversário. Alguns podem se utilizar de alguns argumentos, no sentido de dizer que não foi exatamente nestes dias, especialmente o dia 25 de dezembro, que marcou a natalidade de nosso Senhor Jesus. Outros dirão que isto foi celebrado no período de abril que corresponde em nosso calendário, a chamada época da Páscoa. E alguns outros mais vão até mesmo dizer que esse Jesus que nós tanto enaltecemos sequer existiu. Foi uma figura lendária, mística. Então, somente fazendo parte de mais uma dessas personagens do folclore criado pela criatividade humana. Mas o fato é que, nos registros sagrados, de variada forma, encontramos Jesus como sendo o centro, o núcleo das transformações humanas. De tal maneira que as eras são divididas em antes e depois do Cristo. E, portanto, para aqueles que visam estar muito mais conectados, em busca, de fato, de uma essência mais profunda que nos torne melhores, sim, entendemos ser estes momentos propícios para uma celebração em torno de um Cristo chamado Jesus. E a responsabilidade que nos cabe no dia de hoje, simultaneamente nos deixa felizes, porque abordar a temática de Jesus deve ser para todos, não obstante a dificuldade sobre o tema, mas sim um momento enriquecedor para os nossos corações. Então, desde agora, desde o início da nossa fala de hoje, fica o convite para que todos possam experimentar isso que o próprio Cristo nos oferece. E, com a permissão dele, o Senhor, que possamos estar aqui conversando acerca desta emblemática fala, assinalada por um dos evangelistas, João, em que Jesus afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, todos os momentos, a cada minuto, nos deparamos com situações em que precisamos decidir algo. Decidimos a roupa que vamos escolher para sair de manhã para o trabalho. Aqueles que não saem de manhã, mas que ficam em casa nos afazeres domésticos, também vão escolher se iniciam por esta ou por aquela tarefa. Muitos que já estão no trânsito do cotidiano também vão a cada momento, a cada dia, a cada semana, enfim, sempre estão defronte de uma escolha a fazer, de um caminho, de um roteiro, de um rumo, em função de inúmeras variáveis. Isto quer dizer que nós, constantemente, nos colocamos sempre numa posição de pensarmos, seja de forma consciente, seja de forma impulsiva, em algo que precisamos dar conta. É nessa forma que muitos e muitos de nós nos vemos em dúvidas
surgem questionamentos, interrogações de como decidir e de qual decisão tomarmos frente a estas inúmeras circunstâncias que se apresentam em nossas vidas. É como se estivéssemos ali, numa determinada localização, e olhássemos ao nosso redor, por mais que a nossa visão possa enxergar, e víssemos uma série de rotas, de trilhas, de estradas que podemos escolher em dado momento. Qual delas iremos escolher? E como escolher de forma mais acertada? Porque, via de regra, embora não percebamos todas as horas, mas nós somos guiados. É como se houvesse uma espécie de programação mental em nossas mentes. Escolhemos baseados sempre em um duplo princípio. São dois princípios que norteiam a vida humana. O primeiro princípio é o princípio da busca pelo prazer e pela satisfação. E o outro, que ocorre simultaneamente a este, e é inevitável, é o princípio da evitação do sofrimento e da dor. Ou seja, de um lado, estamos sempre em busca de um estado de bem-estar. Abrindo parêntese, esse bem-estar, ele está na medida de cada um. Para a dona Sônia, o bem-estar pode ser adquirido de uma forma, para mim de outra, para o seu Manuel de outra, e para cada um de vocês de uma maneira diferente. Mas, dentro da nossa mente, é a busca por um bem-estar. E também buscamos sempre evitar aquilo que nos incomoda, aquilo que é desconstrutivo, que nos traz uma espécie de desalinho interior e que precisamos nos livrar daquilo. Mas a vida põe no palco da nossa frente caminhos, escolhas. E qual delas eu devo ir? Então, observamos ao longo da história humana que aquilo que em geral está por trás das nossas iniciativas, aquilo que nos conduz a determinadas escolhas, via de regra tem sido a busca por um prazer intenso. Uma satisfação que, em geral, está restrita às coisas da matéria. Do campo das sensações, por que não dizer? Temos observado que buscamos nas coisas as satisfações. Quer ver um exemplo muito comum, que se tornou um costume da atualidade? É nos dirigirmos às coisas dizendo que as amamos. Eu amo chocolate ao leite. Eu amo o celular novo que eu ganhei. Aquele vestido que o desinfeliz do meu marido me deu de Natal. Eu amei, dona Sônia. Né? Fulana me deu uma lembrancinha que eu amei. Nunca mais vou esquecer. Entretanto, estamos amando coisas desde sempre e esquecemos que as coisas, elas são efêmeras, são passageiras, são temporárias. E o caminho que tomamos para amar coisas tem um limite lá na frente. Em algum momento, vamos nos deparar, provavelmente, de forma metafórica, com um beco sem saída. E vamos ter que percorrer de volta todo esse caminho que fizemos para retomar algo que também ainda não temos certeza como será. Esquecendo-nos de que aquilo que de fato é duradouro, como dizia Jesus, está dentro de nós. Porque somos constituídos por um Criador cujos atributos estão na perfeição do que é belo, do que é bom, do que é elevado, do que é nobre, do que é digno e do que nos faz bem.
o Deus Criador, essa inteligência primeira que é causa de todas as coisas, como é posto na codificação espírita, traz por si só a ideia do bem maior. Mas esses caminhos, devido à apelação dos costumes que as tradições humanas vão perpetuando, nos torna difícil o acesso a essa experiência mais profunda, de nos ligarmos, nos conectarmos conosco mesmo, criaturas nada mais, nada menos do Criador perfeito, eterno, justo e bom. Então, ao nos depararmos com estes caminhos, as interrogações são inevitáveis. E por isso que nós vemos se repetir ao longo do tempo, às vezes mais, às vezes menos, e às vezes muito mais, como nos dias de hoje, uma procura insana pelo culto ao corpo, por exemplo, que faz surgir até mesmo inveja aos antigos gregos hedonistas, que eram cultuadores do corpo. Hoje, a sociedade contemporânea em geral faz aquelas pessoas de antigamente serem meros aprendizes da vaidade extrema que temos visto. Será que este é o caminho na busca da solução dos sofrimentos? Será que vamos encontrar de fato paz, harmonia, uma felicidade íntima que nos preenche de verdade, buscando coisas, nos dedicando e nos entregando a modelos e costumes que são passageiros e que nada têm a ver com a essência espiritual que somos? Então, essas rotas, essas trilhas que temos escolhido ao longo do tempo, têm nos mostrado, pelas experiências, que parece que não ainda sabemos fazer escolhas definitivas e adequadas para uma vida mais plena, que nos traga mais saúde. E não falamos apenas de saúde parcial, saúde do corpo, dos órgãos, dos nossos sistemas, ou também uma saúde psicológica temporária. Não, falamos de uma saúde integral, que dê um equilíbrio perene, constante, mesmo diante dos desafios inúmeros que nós temos no transitar da nossa existência. Mais ainda, das várias existências. Aprendemos com a doutrina espírita que cada momento desses que estamos vivendo no corpo é chamado de existência. É uma parcela da vida infinita. E em cada uma dessas experiências, nos deparamos com desafios. Somos convocados a rever coisas que no passado vivemos de forma infeliz, desdita. E então temos essa oportunidade de rever conceitos, de fazer escolhas de novos caminhos que nos tragam mais êxito nessa caminhada pela vida. É comum, então, quando traçamos algum objetivo que pensamos em atingir, em alcançar, que estruturemos um plano, façamos um planejamento, mesmo que esse planejamento seja coisa simples, que não seja algo de imensa grandiosidade, planos muito ousados. Qualquer coisa que desejamos atingir, por trás disso há sempre um ponto de partida. Algo simples, por exemplo, se eu fosse sair daqui para pegar um copo de água para saciar minha sede, rapidamente eu elaboraria um roteirozinho. Vou descer por aqui ou por ali, pegar aqui esse corredorzinho até chegar lá, ponho um copo de água, bebo e retorno.
É uma programação muito simples, até as coisas mais complexas. Por exemplo, a escolha de uma carreira profissional, quando estamos na fase de adolescência, de jovem adulto, ou até mesmo depois já de algumas conquistas e desejamos mudar o caminho profissional, precisamos fazer um planejamento. Qual curso escolher, que universidade ir, ou que especialização nós vamos buscar? Na configuração ou na formação de famílias, também estamos escolhendo o parceiro ou a parceira com a qual vamos estabelecer um regime conjugal e dessa forma construir uma família. Aonde vamos morar? Qual é a louça que vamos escolher para nos alimentar? Coisas desse tipo, até as coisas mais profundas, que demandam uma estruturação mais complicada, mais profunda. Inevitavelmente vamos estar partindo de um princípio, um ponto de partida. E aí é onde entra a preciosidade dos ensinos de Jesus. Porque há um fenômeno que regula o ser humano na forma como nós somos. Os espíritos superiores atestaram essa realidade e que, de um tempo para cá, se tornou também uma realidade científica, comprovada, confirmada nas metodologias da ciência, das ciências que procuram estudar os fenômenos da mente. E qual é esse paradigma? É que nós sentimos e vamos nos comportar a partir da maneira pela qual nós pensamos. Se pensamos dessa forma, nós vamos sentir essa forma. E vamos ter escolhas baseadas nesse pensamento. Se porventura pensamos agora dessa forma e não dessa, é assim que vamos, em geral, tomar as nossas decisões e as nossas atitudes. Ora, baseado nesse fenômeno, nesta realidade, se o nosso paradigma é estabelecer a ideia de prazer e plenitude da vida através das coisas, as nossas escolhas vão se basear em quê? Em coisas. Então vamos buscar a felicidade e as respostas aos nossos sofrimentos no carro novo, num relógio, num prato delicioso de munguzá, com amendoim, leite condensado, numa pizza, ou mesmo numa viagem. Estas coisas que vêm, mas que passam. Embora sejam prazerosas, ninguém pode negar. Mas a vida, ela não se restringe a isso. Ok, Rui. Então, se você diz que a gente age conforme pensa, não sou eu que estou dizendo. São os espíritos superiores. É a ciência que se debruçou sobre isso, e isso hoje já é largamente constatado. E é Jesus quem disse isso primariamente. De que forma? Da forma alegórica que está posta no Evangelho. Aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Ele quis dizer de forma atualizada hoje que conforme aquilo que nós pensarmos, a natureza do que pensamos, o conteúdo primário que pensamos, é como vamos fazer as nossas escolhas. E como Jesus conhece a cada um de nós sem exceção. Porque o bom pastor, o pastor de todo este rebanho que se encontra na terra, conhece a cada um de suas ovelhas, ele sabe o que está dentro de nós, muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. Em conhecendo ainda a miséria humana, Jesus veio fazer pouso na terra, ele mesmo, o Criador, o co-criador do mundo, para acolher esta coletividade de espíritos que somos nós. Esteve presencialmente conosco, para que, muito além do que ele nos disse, nos ensinou, ele exemplificou. Foi o único que verdadeiramente exemplificou todas as virtudes
que nos oferta. E em dado momento, Jesus anuncia: diante das nossas dificuldades, diante ainda da nossa pobreza e limitação espiritual, diante da escassez das virtudes, após anunciar o Consolador, se me amais e guardais os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai e pedirei, e Ele vos enviará um novo Consolador, que ficará convosco, pois eu não vos deixarei órfãos. Se assim o fosse, eu já teria dito, diz Jesus. Mas me vou para preparar o caminho que vós ainda não podeis trilhar, mas estarás convosco. Porque o bom mestre, o bom pastor, ele não abandona as suas ovelhas. E Jesus estava ali diante daqueles mais íntimos, os 12 apóstolos, percebendo-os deprimidos, cabisbaixos, baixo astral, e sabendo que a missão que cada um iria de fato desenvolver, assumir e desenvolver, embora quase todos, à exceção de João, tivessem claudicado, tivessem titubeado. Ele sabia que eles dariam conta, então aquilo estaria para conosco na divulgação daquilo que se tornou no futuro o Evangelho. E então Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus ali apontava o caminho seguro, o roteiro, numa linguagem náutica, a bússola, o farol. E por isso que, de uma maneira muito pertinente, alegre e doce, Dona Sônia falava ontem que ele é a luz do mundo. E vejam bem, um ser dessa magnitude espiritual, ele não está mais suscetível às questões da personalidade. Façamos um pequeno parêntese. A personalidade são a forma que nós nos expressamos durante uma existência. Hoje eu estou na personalidade de Rui. Você na personalidade que é ela e todos nós. Em outras existências, em outras reencarnações, estivemos nos expressando através de outra personalidade, aquela que foi e que passou. Mas, no processo da evolução espiritual, quando atingimos a condição de Cristos, como Jesus o é, um Cristo, um ser de primeira ordem, magnânimo nas características espirituais, íntegro com as leis de Deus, Jesus não é mais uma personalidade que muda a cada existência, até porque não tem mais a necessidade de um reencarne em matérias como nós. Então ele deixa de estar e passa a ser. Porque quando se diz eu sou, dá a ideia agora de algo que se tornou perene, definido, e não mais circunscrito a essa ou aquela condição. Faz sentido isso? E por isso que, em procurar nos evangelhos, vamos ver Jesus dizendo eu sou 7 vezes. Eu sou a luz do mundo. Está lá no evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João também. Em outra ocasião, ao se deparar com a mulher que estava transgredindo a própria consciência, ele diz, ao ser indagado como resolver aquela confusão que ela se meteu, e ele diz, eu sou o pão da vida. Aquele que experimenta não terá mais fome. E complementa mais adiante, nem sede. Em outra ocasião, Jesus diz, eu sou do alto e vós sois do baixo. O meu reino
é o reino do Pai que me enviou dos céus. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele determina uma condição irretocável, irrefutável. De tal maneira que é o próprio João, o evangelista, que lá no primeiro capítulo do seu evangelho vai dizer assim, ele é. João não diz ele está, João diz ele é. Então, quando Jesus diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele coloca uma condição única, como uma referência, a qual agora devemos buscar. Porque neste caminho que é Jesus, não ele, o personagem Jesus, a persona Jesus, mas tudo aquilo que um Cristo representa. E são inúmeros os Cristos que estão espalhados pelo universo, cada qual levando essa missão educativa, pedagógica, de fazer os irmãos menores na terra, é o nosso caso, progredirmos espiritualmente e nos libertarmos destes aprisionamentos que nos metemos há séculos, que nos causam dor, sofrimento, atraso. A missão de um Cristo, portanto, é de libertação. Não é de aprisionamento nas coisas. Não é de enaltecermos a visão negativa de um problema ou de um sofrimento. Porque ainda somos desses que ficamos horas desperdiçando naquilo que há de negativo em nós mesmos e nos outros. E há uma reflexão que se torna até mesmo já uma espécie de clichê. Qual é, Rui? Todo aquele que fica perdendo tempo ou fica muito preso num problema, esquece a solução. E a solução passa na nossa frente diversas vezes, dia após dia, e a gente está tão preso no que é negativo, no que é sofrido, no que é arranhado, numa posição de vítima eterna. Jesus não deixou ninguém se passar por um processo de vitimização. Estava ele lá na frente do paralítico, na casa de Pedro, em Cafarnaum. Para mim, essa fala é emblemática. Eu tenho até medo quando eu falo isso. Porque a gente ainda tem esses atavismos, né? Eu falo tanto que termina que acontece comigo. Não tem? Vocês pensam assim também? Já aconteceu isso? A gente fica falando, aí fala assim, de repente, eita, não, eu não vou nem rir muito, porque senão amanhã eu choro, que é um horror. Isso são atavismos da nossa maluquice desenfreada, que não tem nenhuma conexão, porque, veja, um argumento simples, chamamos de evidências, que é aquilo que não corrobora, não colabora com um pensamento disfuncional. Qual é? Bom, se partimos do pressuposto, do paradigma, de que estamos vivendo ainda num mundo de expiações e provações, qual é a característica principal de um mundo de expiações e provações? Valendo um voucher para nosso lar. Um passaporte para a colônia Boa Esperança. Qual é o principal elemento que caracteriza um mundo feito nosso? Gente, não é preciso ser gênio, é só olhar ao nosso derredor. É o quê? Predominância do mal sobre o bem. Ora, se é assim, grande parte da maioria dos pensamentos, de todos sem exceção, que nos perdoem, nós mesmos, os orgulhosos e vaidosos, vai ser de que natureza? Vai ser de natureza inferior. E, portanto, vamos todos os dias ter mais desafios e coisas para resolver do que felicidade, bonança. Afinal de contas, essa aqui é ou não é uma escola para educação espiritual? Agora eu quero ver onde é que está o nosso título, o diploma de doutor
espiritual merecedor de dignidade. Está longe, né? Vamos ter que estudar todo dia, estudar realizando coisas e não intelectualizando apenas as nossas mentes. E é por isso que temos visto Jesus muito enaltecido nos artefatos de decoração, as cruzes nas paredes, as fotografias na cabeceira da cama, nos templos religiosos. Temos visto Jesus farto, abundante, nos livros, nas nossas prateleiras, nas anotações. Temos visto Jesus, nunca se falou tanto em Jesus como nos filmes, nas TVs, na língua solta dos palestrantes. Mas, se formos sinceros, Jesus tem sido muito poucamente vivido dentro de nós de verdade. A nossa realidade ainda é muito mais de falácia do que de realizações de fato cristãs. E ficamos distantes desta verdade que Jesus nos propõe. Temos sido muito sábios em teorias que visam explicar sociedades, configurações antropológicas, fenômenos psicológicos, arrumações sociais, políticas, econômicas, mas Jesus, de fato, em nossas vidas, tem sido uma dificuldade imensa ao longo dos milênios. E não é à toa que ainda patinamos em sofrimentos que dia após dia nos trazem dor, tristezas, angústias, ansiedades, adoecimentos de variada ordem. É uma dorzinha no dedão aqui, é uma dor de cabeça acolá, é uma irritação que parece não ter fim, uma impaciência quando o outro pisa no nosso calo. Era assim que se encontrava, por exemplo, aquela mulher altamente comprometida com a comercialização do próprio corpo, que se tornara uma profissional do sexo, de uma beleza estonteante, que atraía por onde passava aqueles homens ainda embevecidos tão somente com as questões sensoriais de um prazer rápido, fortuito. Mas ela se achava absolutamente inquieta, tinha surtos de angústia, deprimida, e soube da existência de um Messias que estava anunciando uma vida diferente, estava mostrando um caminho novo que podia ser trilhado a fim de que essa dor implacável, como uma brasa que parece não ter fim, nos queima de dentro para fora, ela estava ali ávida por uma solução para aquela dificuldade. Era cortejada, não apenas naquela região de Cafarnaum, mas por toda a Palestina. Vinham pessoas, vinham homens de longe, de poder, de riqueza, de títulos. E ela soube da presença de Jesus através de um adoecido com hanseníase, chamado leproso, que tinha se deparado num percurso que ela fazia se deslocando de Cafarnaum até Cesareia de Filipe, um balneário às margens do Mediterrâneo, para usufruir da sua condição financeira. E ali estava ela, frente a frente com Jesus. Como nós agiríamos? Com o próprio Cristo em nossa frente, olhando profundamente nos nossos olhos, fazendo uma varredura. Eu costumo brincar assim, né? Imagine um escaneamento do Cristo. E Jesus olha para ela: Miriam, o que queres que eu faça por ti? Conheces meu nome, Rabone?
Sim, Miriam, um bom pastor conhece a todos. Eu sou o bom pastor. Veja, Jesus se coloca como um ser imanente, impoluto, belo, a resgatar uma ovelha que estava ali, sinceramente pedindo ajuda. E Jesus vai dizer assim, não apenas a Miriam, conhecida como Maria de Magdala, a cortesã. Jesus vai dizer a toda a humanidade, perpetuou por todos os tempos, vinde a mim, vós que estáis aflitos, fatigados, cansados, porque eu vos aliviarei, mostrando um novo caminho, uma boa nova, um roteiro mais apropriado para aquele que de fato quer seguir essa proposta de renovação. Foi assim também que se deu com um outro conhecido personagem real do cristianismo nascedouro. Ele estava a caminho, na estrada desértica, no caminho de Damasco, a cidade síria, para matar aquele homem que estava enaltecendo os valores de um tal Messias, que aos olhos de Saulo de Tarso, um doutor da lei, que tinha pleno domínio da lei judaica e da aplicação religiosa daqueles códigos, que assumia a postura de verdade absoluta. E vale aí uma reflexão profunda para todos nós. Estabelecemos no diálogo e nas interações sociais com outras tantas pessoas uma verdade que é nossa. E queremos impor ao outro aquilo que achamos que é uma verdade. Jesus nunca impôs e nem recomendou impor nada a ninguém. Tamanha é a verdade que outro missionário de luz que ele enviou, Allan Kardec, o codificador do Consolador que ele havia prometido, guiado pelo Espírito de verdade, que é o próprio Cristo, recomendou-nos não fazer proselitismos, porque isso é ferir o direito do outro de pensar como ele acha que deve. Mesmo sendo Jesus a verdade, mas no tempo certo da decisão que é própria de cada um no seu livre-arbítrio, é que essa renovação vai se dar. Não adianta eu dizer para ele, você tem que acreditar em Jesus, você tem que acreditar nisso e nisso, porque foi Jesus que disse. Se ele não estiver pronto ou não tiver interesse, ele não vai, simplesmente. E aí eu vou arrumar um inimigo, vou arrumar um conflito desnecessário. Porque, dizem os Espíritos, isso não é caridoso para com o outro. Devemos uns aos outros respeito. Então, estava ali Saulo de Tarso, jamais tinha experimentado uma luz daquela natureza. O próprio Jesus se apresenta e Saulo cai do cavalo lá no chão, na poeira da sua rigidez intelectual. Era um sábio do ponto de vista intelectual. Como a gente diz no ditado popular, um comedor de letras, né? Aquele que estuda muito e tal. Não é que estudar seja ruim, não é, pelo contrário. Mas isso precisa se converter em prática real, em renovação. E então Saulo cai, ofuscado. O Evangelho fala de uma cegueira temporária. Isso é possível, do ponto de vista fisiológico também. Mas ele se torna momentaneamente cego. Também metaforicamente falando, é muito bom às vezes ficarmos cegos das nossas verdades absolutas. Por quê? Para abrir um espaço para a verdade que é verdadeira, usando um pleonasmo, uma redundância. A verdade verdadeira que consta nele, Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida de plenitude. Então, Saulo se depara com aquilo e depois ele faz uma conversão. Senhor, então o que queres que eu faça?
era a sinceridade, enfim, falando. E então Jesus aponta ali o caminho. E não foi só o caminho físico para adentrar lá em Damasco, nas portas, e se deparar com Ananias, que era de fato um cego. E foi quem salvou Saulo, que passou a ser Paulo, conhecido Paulo de Tarso. Esse é Jesus, nos direcionando no caminho que só Ele pode dizer que é seguro. E Saulo então se renova e faz o que fez. Convidamos aqui para que todos possam entrar em contato, possam estudar e ler as belezas que Paulo passou a fazer, ajudando a consolidar o cristianismo, as verdades cristãs orientadas por Jesus. O livro Paulo Estevão é uma obra que todas as pessoas, encarnados e desencarnados, deveriam ler com atenção, com profundidade, porque é algo libertador. É um convite para a experiência real desse caminho traçado por Jesus. Mas falamos em duas destas figuras tão conhecidas que conviveram com o próprio Cristo, mas existem inúmeros anônimos, pessoas simples do nosso cotidiano, que também aqui e acolá se decidem tomar um caminho indicado por Jesus. E quando falamos nesses caminhos traçados, escolhidos, não quer dizer que de uma hora para outra nós vamos ter a pujança, nós vamos ter a firmeza, a disciplina de um Paulo de Tarso, de uma Maria de Magdala, de um Pedro, de um João, de um Estevão, de um Francisco de Assis, de um Chico Xavier, de uma Madre Teresa. Não! Ainda nas nossas limitações, nós vamos falhar aqui e acolá. Nós vamos escolher becos sem saídas, vielas, estradas esburacadas, enferrujadas, usando a metáfora. Mas o que é importante é, definitivamente, mudarmos a matriz dos nossos pensamentos. Aquele ponto de partida que falávamos no início, para que, enfim, possamos sempre estar tendo como o passo inicial aquilo que Jesus nos preconiza, nos ensina e nos orienta. As virtudes, chamadas virtudes cristãs, são formas diferentes de pensar sobre tudo o que existe, tudo o que passamos no nosso dia a dia. Exemplos muito simples. Para que Jesus nos convidar, nos concitar insistentemente, quem lê o Evangelho, os Evangelhos originais, quem lê o Evangelho segundo o Espiritismo, vai perceber que Jesus insiste maciçamente na humildade, no exercício da humildade e do perdão das ofensas. Assinalou de forma categórica que a gente deveria perdoar incondicionalmente, numa fala com Pedro, num diálogo com Pedro. Pedro estava lá encrencado e Jesus disse: Pedro, perdoa 70 vezes, 7 vezes. Não dá para perdoar só 1, 2, 3, 4, 5, acabou o meu limite. Tudo bem, a gente entende que a gente tem esse limite. Quando muito eu chego a 2 e 3, eu já estou feliz, né? Levantando a bandeirinha. Mas qual é o problema de a gente se sentir? Pelo menos hoje já perdoamos 3 vezes. E antes, que a gente nem pensava direito, já estava acabando com o outro. Então esse caminho para nós, espíritos de terceira ordem, segundo a classificação espírita, fica o convite para lermos o Livro dos Espíritos, ele ainda faz com que a gente vacile aqui e acolá nas nossas decisões, porque há algo maior ainda. Estamos colocando o paradigma Jesus nas nossas mentes e nos nossos atos, mas ainda há outros paradigmas que, infelizmente,
deixamos ainda que sejam maiores. Ideologias, formatos de preconceitos, estigmas, consolidações que estamos repetindo há muitas e muitas reencarnações. Como é que agora, de repente, num salto mágico, a gente vai mudar? Sim, não é que isso de todo seja impossível, mas isso vai nos exigir uma energia imensa. Assim também como há um desgaste imenso quando escolhemos caminhos equivocados. Chegamos lá na frente e damos com a cara no muro, como diz o ditado popular. E vamos ter que voltar, desperdiçando energia, tempo, para recuperar o sofrimento, a dor. A linguagem metafórica. Escolhemos uma estradinha fraquinha, ruinzinha, né? Cheia de caco de vidro, prego enferrujado, pontiagudo, ao invés de escolhermos uma avenidona larga, embelezada com flores, de um asfalto retilíneo, que são simbolicamente representadas as virtudes preconizadas por Jesus. Então, o perdão, ele tem uma função, como dizíamos. Qual é a função? Porque a gente acha, estabeleceu-se aí por uma série de fatores, que o que Jesus preconizava era para nos tornarmos seres de beatitude, anjos com asinhas e auréolas, e que em algum momento seríamos resgatados por um roldão e iríamos partilhar lá na casa do Pai, ele sentado num trono e a gente ali, tocando harpa e soprando. Como é o nome daquele negócio? Pífano. Flauta é um nome mais requintado, né? Então, aí, nós que somos da pá virada, um belo dia, batemos com a caçuleta, fechamos os olhos e acordamos lá no outro lado, no reino glorioso dos céus. Como assim? Então, foi jogado para o nada a relação de causa e efeito estabelecida pelo próprio Cristo. A cada um será dado em conformidade com as suas próprias obras. Não é obra do outro, não, tem mais essa. E ficamos eternamente à espera de um Messias Salvador. É um familiar, é um legislador, é um executivo, é um não sei quem, é uma tal de reencarnação que inventaram aí que vai me salvar. Não, amigo, somos nós que precisamos pegar a nossa cruz e, se tivermos juízo, seguir o caminho da verdade e da vida proposto por Jesus. Então, como dizíamos, uma das mais disseminadas virtudes, o perdão, ele tem um caráter funcional. Qual? É nos fazermos melhorar uns com os outros. Porque partindo do pressuposto que ainda somos pessoas que equivocamos-nos muito, então é de se esperar que a gente receba a misericórdia do outro que nos desculpe pelas nossas trapalhadas. Mas para que isso aconteça, é preciso que nós também demos a oportunidade ao outro para rever aquilo que de errado, de equivocado ele cometeu. Ou será que somos o centro do universo? Então, perdão, ele é essa energia psíquica que faz com que as pessoas se aproximem numa nova tentativa de acerto. Uma recuperação, numa linguagem espírita, uma regeneração daquilo que não é mais adequado e que percebemos que precisa ser modificado, transformado. Então, eu peço perdão, me perdoe, eu fui mal. Não sei aonde estava com a cabeça. Na maior parte das vezes até a gente sabe, né? A cabeça só não está no lugar que devia. Mas aí a gente vai lá, olha, me perdoa, eu fui mal, pisei na bola, me desculpe, etc. Então você abre um canal que, a depender do outro e não só de si próprio, esse canal pode reestabelecer uma conexão mais feliz, mais luminosa. Na fala de Jesus, fazendo brilhar a nossa luz. Por isso ele recomenda: reconciliai-vos com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Caminho. Caminho é um termo muito usado por Jesus para indicar
essa proposta nova de renovação. Então, amigos, nestes dias tão tumultuados por tanta desinformação, por tantas verdades absolutas, por tantas escolhas que a falsa liberdade que uma sociedade nos dá, que muito mais se mostra como libertinagem do que liberdade de fato, porque a liberdade, na essência, segundo Jesus, predispõe disciplina, respeito, humildade, solidariedade, escolhas positivas, elevadas. Então, nesses dias, celebrando de alguma forma simbólica ou não, o aniversariante Jesus, que sempre incondicionalmente nos ama e nos aponta o caminho mais próspero, mais saudável e mais rico para as nossas vidas, possamos aproveitar de maneira positiva e construtiva esta bênção dada pelo Criador, Deus nosso Pai, que são as nossas vidas. Que a paz de Jesus esteja preenchendo os nossos corações.